Boa tarde, salve Maria. Sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Peçamos ao Senhor que acolha as nossas intenções, que o Senhor, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor, Ele sonde os nossos corações, acolha todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente traz no nosso coração, toda angústia, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que vacila a nossa fé, que o Senhor nos ajude pela intercessão de nossa Mãe Santíssima, ela que é a mais pura de todas as criaturas de Deus, que ela nos forme, que ela nos eduque, que ela nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, nesse vale de lágrimas. E junto com ela nós pedimos a intercessão dos nossos santos anjos da guarda, pedimos também a intercessão das santas almas do purgatório, sim, elas podem interceder por nós. E hoje eu vou colocar um vídeo do padre Gabriel Moretti. Ele fala algumas verdades que alguns católicos não querem aceitar. Então eu vou colocar são várias partes. E ele fala, né? A verdade pode doer, mas é melhor encará-la do que viver uma ilusão. Você está pronto? Confira essas realidades que todo católico precisa entender, mesmo que seja difícil de engolir. E é verdade, né? A gente precisa se moldar à nossa fé, ao que Jesus pregou, ao que Jesus ensinou. E não esperar que a igreja mude para se adequar a nós, né? Então vamos escutar esse servo de Deus, que sim, Deus é tão misericordioso que Ele coloca várias pessoas, vários anjos no nosso caminho que nos ajudam nessa caminhada. São vários sacerdotes, infelizmente a gente sabe que tem sacerdotes que estão contra os ensinamentos de Deus, por eles nós rezamos, mas tem aqueles sacerdotes que são santos, então vamos nos apegar com esses ensinamentos dos sacerdotes santos, dos missionários santos que nos ajudam, dessas revelações que Deus faz através do Diário de Santa Faustina, através das experiências místicas de vários santos, como Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, como São Francisco de Assis, e também como a Maria Valtorta, que são ensinamentos fantásticos. Se você pegar os 10 volumes da obra de Maria Valtorta, né, o Evangelho como me foi revelado, em nenhuma frase eu vi nada que fosse contra os ensinamentos de Cristo. Absolutamente nada. Então, quando a gente está unido à Sagrada Escritura, ao Catecismo da Igreja Católica, ao Código de Direito Canônico, a gente fica ligado e a gente sabe quando a pessoa está falando alguma heresia, está falando alguma blasfêmia, e a gente sabe quando a pessoa está falando exatamente aquilo que Deus falou. Então, essa obra de Maria Valtorta é simplesmente fantástica. E assim como vários místicos, né, que tiveram essa graça. Eu não posso dizer que eu não acredito, porque eu vou esperar que Deus apareça para mim para eu poder acreditar. Então, eu preciso acreditar porque eu sei que Deus, na sua infinita misericórdia, coloca esses santos, esses anjos no nosso caminho para ajudar na nossa caminhada. Então, vamos escutar as verdades que o padre Gabriel Moretti trouxe para nós. 5 verdades que para alguns católicos é difícil de engolir. Parte 1. Número 1. Católico não praticante não existe. Ou você é católico ou você não é católico. Ser católico é viver a fé todos os dias, não só no papel do batismo. Fé sem prática é teoria, por isso a missa aos domingos é obrigação. E se você se encaixa nesse perfil de católico não praticante, é melhor você ler Apocalipse 3, 15 e 16 e estudar um pouco. 2. Católico não pode frequentar o centro espírita. Nós somos chamados a viver a nossa fé de forma íntegra, seguindo aquilo que a igreja ensina. Não dá para misturar as coisas. É incoerente e incompatível ser católico e ser espírita. Uma professa a ressurreição, a outra a reencarnação. Agora pense comigo, se o ser humano precisa reencarnar até evoluir espiritualmente, do que adiantou os sofrimentos e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo pela humanidade na cruz? 3. Rezar o terço mariano é indispensável.
Rezar com devoção é ótimo, mas o terço mariano foi dado como ele é, completo, sem atalhos. Outros terços, como o de Misericórdia das Lágrimas, São Miguel, São Bento, são válidos para alimentar a espiritualidade, mas estes não substituem o terço mariano. Então, se você procura terço mais curto para tentar encurtar o tempo, você está errado. 4. A confissão não é só opção, é uma necessidade. Se você cometeu um pecado grave, a confissão é o caminho para você se reconciliar com Deus. Não adie a graça. Ainda tem aqueles que estão em pecado mortal e têm a coragem de comungar do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. 5. A igreja não mudou para se adaptar às coisas do mundo. A verdade da fé não muda com o tempo. Os ensinamentos de Cristo e da igreja são para sempre. Pecado é pecado, missa é todo domingo, modéstia ainda é orientada, vícios são condenados. A Igreja Católica não é a casa da Mãe Joana que você pode fazer o que quiser. Claro, com todo respeito às Mães Joanas. Então, você já sabia dessas verdades? Então compartilhe esse vídeo. E se você tem alguma dúvida ou outras verdades, deixa aqui nos comentários. E não esqueça, envie esse vídeo também no seu grupo de WhatsApp e para aquele seu amigo que faz tempo que não aparece na igreja. Deus te abençoe. Salve Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 934. Ela escreve: pequenas práticas para a Quaresma. Ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações, como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico. Mas posso exercitar-me em coisas menores e, em primeiro lugar, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com os braços estendidos o terço que o Senhor ensinou-me, rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado uma oração sem fórmula. Intenção: pedir misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes o poder de sensibilizar os corações pecadores. Hoje, de maneira bem prática, Irmã Faustina vem nos orientar, especialmente nesse tempo precioso que é a Quaresma. E talvez você não tenha nem definido a sua penitência, sua mortificação dessa Quaresma, além do jejum que nós somos chamados a viver.
além da abstinência de carne. Mas hoje, ela mesma vem dizer pequenas práticas para a quaresma, porque mesmo que ela quisesse, que ela desejasse, ela não podia mais fazer grandes mortificações como ela fazia antes, porque o médico não permitia. A saúde dela estava muito fragilizada e nós sabemos que a irmã Faustina morreu com 33 anos de tuberculose. Até descobrir que era tuberculose, ela sofreu muito e depois mais ainda, né, porque naquela época a doença não tinha cura e as pessoas com tuberculose, infelizmente, sofriam bastante. Então a irmã Faustina, ela tinha dores fortes, intensas, fraqueza, e ela não podia mais fazer as grandes mortificações que ela gostaria de fazer. Mas ela vem trazer para nós esses modelos, esses exemplos. Talvez hoje você possa fazer essa penitência, dormir sem travesseiro. Você que gosta tanto de dormir com o travesseiro. Ficar com um pouco de fome, ou seja, você não comer até encher o seu estômago, né? Até se sentir satisfeito, sair da mesa satisfeito, satisfeita. Não, comer ainda e parar de comer até ainda ter vontade de comer um pouco mais. Mas parar antes, fazendo esse sacrifício a Jesus. Olha aqui, exemplo, a irmã Faustina nos dá hoje. Outra realidade que ela vivia era recitar o texto da misericórdia de braços estendidos. Parece que é algo simples, mas isso custa. Ou rezar com os braços estendidos uma outra oração espontânea. Ficar ali por um longo tempo em oração, isso também custa. E tudo isso, ela citou apenas algumas formas de penitência, mas com certeza ela fazia várias outras. Tudo isso para pedir misericórdia para os pecadores e para os sacerdotes o poder de sensibilizar os corações pecadores. Nós também devemos rezar pelos pobres pecadores, pelos sacerdotes, além de tantas outras intenções que nós temos, nossas famílias. Quem de nós não quer a conversão e a salvação da nossa família, da nossa casa? E outros santos também vão nos dar vários exemplos. Madre Teresa de Calcutá, que dormia sentada numa cadeira. Padre Pio, que praticamente não dormia. Santa Teresinha, que muitas vezes na capela, no momento dela de oração, ela não encostava as costas no banco como uma pequena penitência para o Senhor. Experimente ficar assim um longo tempo sentado em um banco sem você poder se recostar. Isso também é sacrifício, são pequenos sacrifícios. Aliás, Santa Teresinha dizia que uma agulha que nós pegamos do chão, por amor, salva almas. Em outra ocasião, a irmã Faustina pediu ao Nosso Senhor uma graça. Ela estava fazendo crochê, que a cada ponto do crochê que ela estava fazendo, que uma alma fosse salva. Jesus revela a ela que aquele pedido é grande que ela está fazendo a ele, mas em consideração a ela, ele realiza. Então, meu irmão, minha irmã, no seu dia a dia, nos seus afazeres domésticos, você dona de casa, você pai de família, no seu trabalho, no ponto de ônibus esperando o metrô, onde você estiver, você também pode oferecer pequenos sacrifícios a nosso Senhor Jesus Cristo. Oferecer a Ele pequenas mortificações. Tudo para a salvação das almas. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório. Que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação.
Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. E agora a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta, capítulo 628, o retorno de Tomé e a sua incredulidade. São os capítulos da glorificação de Jesus e Maria. Assim começa a visão de Maria Valtorta. Os 10 estão no pátio da casa do cenáculo, falam entre si e rezam. Depois voltam a conversar. Diz Simão Zelota: eu estou realmente aflito pelo desaparecimento de Tomé e não sei onde é que se pode ir procurá-lo. Eu também não, diz João. Na casa de seus pais ele não está e não foi visto por ninguém. Será que o prenderam? Se assim fosse, o mestre não teria dito: eu direi o resto quando aqui estiver o ausente. É verdade, mas eu quero ir ainda a Betânia. Talvez ele esteja vagando por aquelas montanhas, sem ter coragem de aparecer. Vai, Simão, tu reuniste a todos nós e nos salvaste ao reunir-nos, porque nos levaste para a casa de Lázaro. Vós ouvistes que palavras disse o Senhor a respeito dele? Ele disse: foi o primeiro que em meu nome perdoou e encaminhou alguém. Por que é que o Senhor não o põe no lugar de Iscariotes? Diz Mateus. Porque ele não quer dar a um perfeito amigo o lugar de um traidor, responde Filipe. Eu escutei há pouco, quando fui ao mercado e falei com os vendedores de peixe, que, sim, posso confiar neles, que os do templo não sabem o que fazer com o corpo de Judas. Não sei quem foi, mas hoje de manhã bem cedo os guardiões do templo encontraram dentro do recinto sagrado o seu corpo pútrido, tendo ainda a corda no pescoço. Eu creio que foram os pagãos a soltá-lo e a jogá-lo lá dentro, quem sabe como, diz Pedro. Pois me disseram ontem de tarde lá na fonte, eu ouvi dizer, aliás, que ontem de tarde eles jogaram as vísceras do traidor, foi na frente da casa de Anás. Certamente são os pagãos, porque nenhum hebreu teria tocado naquele corpo depois de 5 dias morto. Quem sabe o tanto que ele estava podre, diz Tiago de Alfeu. Oh, já era um horror desde sábado, e João empalidece só de lembrar. Mas como é que ele foi parar naquele lugar? Será que era dele? E quem é que chegou a saber sobre Judas alguma coisa de certo? Vós bem sabeis como ele era, todo fechado e complicado. Podeis dizer, Bartolomeu, mentiroso.
Ele nunca foi sincero. Durante 3 anos ele esteve conosco, e nós que tínhamos tudo em comum, diante dele ficávamos como diante do muro de uma fortaleza. De uma fortaleza? Ó, Simão, dize, de um labirinto, exclama Judas de Alfeu. Ó, escutai, não falemos dele. Parece-me que, ao lembrar-nos dele, o tenhamos aqui presente e que ele volte a criar dificuldades para nós. Eu gostaria de cancelar a lembrança dele do meu e de todos os corações, seja ele hebreu ou gentil. Hebreu, por não ter de envergonhar-se de nossa raça, que pariu aquele monstro. Gentil, para que nenhum deles um dia possa chegar a nos dizer: o traidor dele foi alguém de Israel. Eu sou jovem, e não deveria falar por primeiro diante de vocês. Sou o último, e tu, Pedro, és o primeiro. E aqui estão Zelota e Bartolomeu, que são instruídos, e estão aqui os irmãos do Senhor. Mas vejam, eu gostaria de colocar o quanto antes alguém no 12º lugar, alguém que fosse santo, porque enquanto eu vir esse lugar vazio em nosso grupo, verei a boca do inferno com os seus cheiros fétidos entre nós, e receio que nos extravie. Mas não, João, ficaste impressionado com o horror do seu delito e do seu corpo pendurado. Não, até a mãe disse: eu vi Satanás ao ver Judas Iscariotes. Oh, precisamos agir logo e procurar um santo, a fim de colocá-lo naquele lugar. Escuta, eu não escolho nenhum. Se ele, que era Deus, escolheu um Iscariotes, quem é que o pobre Pedro irá escolher? Contudo, terás esse dever. Não, meu caro, eu não escolho nada, mas pedirei ao Senhor que escolha. Já bastam os pecados feitos por Pedro. Há tantas coisas que precisamos pedir. Na noite passada ficamos paralisados, mas precisamos pedir que ele nos ensine, porque como faremos a entender se uma coisa é realmente pecado ou se não é? Vede como o Senhor fala a nós sobre os pagãos em modo diferente. Vede como ele perdoa mais um ato vil e uma renegação do que perdoar uma dúvida sobre o possível perdão. Ah, eu tenho medo de fazer mal às coisas, diz desconsolado Tiago de Alfeu. Ele verdadeiramente muito nos falou, porém me parece de saber nada. Sou imbecil de uma semana para cá, confessa desconsolado o outro Tiago. Eu também, e também eu. Estão todos nas mesmas condições e assombrados, olham um para o outro e recorrem à solução que já se tornou habitual. Iremos a Lázaro, dizem eles. Talvez lá nos encontremos com o Senhor e Lázaro nos ajudará. Batem à porta. Todos se calam para escutar e soltam um ó de espanto vendo Elias entrar no vestíbulo seguido de Tomé. Um Tomé tão transtornado que nem parece mais ele mesmo. Os companheiros se agrupam ao redor dele, gritando com alegria. Já sabes que ele ressuscitou e voltou e que te está esperando para voltar? Sim, Elias também me disse, mas eu não acredito nisso. Eu creio só naquilo que vejo, e o que eu vejo é que para nós está tudo acabado. Estou vendo como estamos todos espalhados. Vejo que não há mais nenhum sepulcro conhecido aonde se possa ir para chorá-lo. Eu vejo o sinédrio que quer desfazer-se, seja do seu cúmplice, cujo sepultamento foi decretado, como se ele fosse um animal sujo, aos pés da oliveira, na qual ele se pendurou, seja dos seguidores do Nazareno. Na sexta-feira fui detido lá pelas portas e me disseram: tu também eras um deles? Ele já morreu, cunha o ouro de novo. E eu escapuli. Mas onde é que estavas? Nós andamos te procurando por toda parte. Onde? Eu fui para a casa de minha irmã em Ramá. Depois eu perdi a coragem de entrar, para não ser censurado por uma mulher. Em seguida andei vagando pelas montanhas da Judéia, e ontem fui parar em Belém, na gruta dele. Quanto eu chorei! Adormeci no meio dos escombros, e lá me encontrou Elias, que tinha vindo não sei para quê. Para quê? Porque nas horas de alegria ou de dor muito grande demais, vai-se mais para onde se percebe que está Deus. Eu, muitas vezes nestes dias, havia ido lá, de noite como ladrão, para sentir minha alma acariciada com a lembrança dos vagidos dele.
e depois escapava aos primeiros raios do sol para não ser apedrejado. Mas eu já estava consolado. Ultimamente fui lá a fim de dizer àquele lugar: eu estou feliz, e para apanhar de lá tudo o que eu pudesse. Foi assim que decidimos. Nós queremos pregar a sua fé, mas para nós será dada a força por um pedaço daquela parede, um punhado daquela terra, uma lasca daqueles paus. Nós não somos santos para ousarmos apanhar a terra do Calvário. Tens razão, Elias. Teremos que fazê-lo nós também, e o faremos. Mas e Tomé? Tomé estava dormindo e chorando, e então eu lhe disse: acorda e não chores mais. Ele ressuscitou. Mas ele não queria acreditar no que eu dizia. Eu insisti muito e o persuadi, e aqui está ele. E agora que ele está entre vós, eu me retiro. Vou ajuntar-me aos companheiros que estão indo para a Galileia. A paz esteja convosco. E Elias vai-se embora. Tomé, ele ressuscitou, eu te digo, esteve conosco, comeu, falou, abençoou-nos, perdoou-nos, deu-nos o poder de perdoar. Oh, por que não vieste antes? Tomé não desperta do seu abatimento. Ele sacode a cabeça em sua teimosia, dizendo: eu não creio. O que vós vistes foi um fantasma. Estais todos doidos, e as mulheres são as primeiras. Um homem morto não ressurge por si mesmo. Um homem não, mas ele é Deus, não crês? Sim, creio que ele é Deus. Mas justamente porque eu creio, penso e digo que, por mais que ele seja bom, não poderá ser até o ponto de vir ao meio dos que tão pouco amaram. Eu digo que, por mais humilde que ele seja, basta-lhe o ter se humilhado em revestir-se com a nossa pobre carne. Não, certamente ele estará triunfante no céu, com certeza, e talvez apareça como espírito. Eu digo, talvez, pois nós não merecemos nem isso. Mas ressuscitado em carne e osso, não creio. Mas nós o beijamos, nós o vimos comer, ouvimos sua voz, tocamos em suas mãos, vimos suas feridas. Nada disso, eu não creio, não posso crer. Eu precisaria ver para crer. Se eu não vir em suas mãos os orifícios feitos pelos cravos, e se não colocar dentro deles o meu dedo, se eu não tocar nas feridas dos pés e não puser a mão no lugar em que a lança abriu seu lado, eu não crerei. Eu não sou um menino, nem uma mulher. Eu quero saber é de evidência. O que minha razão não pode aceitar, eu recuso. Eu não posso aceitar estas vossas palavras. Mas, Tomé, pensas que te queremos enganar? Não, pobrezinhos, pelo contrário. Felizes vós sois, tão bons a ponto de quererdes levar-me a ter a paz que chegastes a conseguir por meio dessa vossa ilusão. Mas eu não creio na ressurreição dele. Não tens medo de seres castigado por ele? Ele ouve e vê tudo, sabes? Eu peço que ele me persuada. Eu tenho uma razão e faço uso dela. Ele, o dono da razão humana, que endireite a minha, se ela estiver fora do caminho. Mas a razão, como ele dizia, é livre. Eis aí mais um motivo para que eu não a faça escrava de uma ilusão coletiva. Eu vos quero bem e quero bem ao Senhor. Eu o servirei como puder e estarei convosco para vos ajudar a servi-lo. Pregarei a sua doutrina, mas não posso crer sem antes ter visto. Tomé, teimoso, só dá ouvidos a si mesmo. Os outros lhe falam de todos aqueles que já ouviram e como foi que o viram. Aconselham-no a ir conversar com a mãe, mas ele sacode a cabeça e fica sentado em sua cadeira, cabeçudo como um menino, fica repetindo: eu crerei se o vir. Esta é a grande palavra dos infelizes que negam tudo que é doce e santo e dizem crer que Deus pode tudo. E assim cessa a visão de Maria Valtorta e começa a visão do capítulo 629, aparição aos apóstolos com Tomé, discurso sobre a dignidade do sacerdócio e sobre os futuros sacerdotes. Os apóstolos estão reunidos no cenáculo, ao redor da mesa na qual foi consumada a Páscoa. Porém, por respeito, o lugar central, o de Jesus, foi deixado vazio. Também os apóstolos
agora que não há quem os concentre e distribua por própria vontade ou por amorosa escolha, foram se colocando de modo diferente. Mas Pedro está ainda em seu lugar. Contudo, no lugar de João, agora está Judas Tadeu. Depois vem o mais ancião dos apóstolos, que eu não sei ainda quem é, e depois vem Tiago, irmão de João, que está quase no canto da mesa do lado direito, olhando-se daqui onde eu estou. Perto de Tiago, mais do lado mais curto da mesa, está sentado João. Depois de Pedro, para o lado contrário, vem Mateus, e depois dele Tomé. Depois um cujo nome eu não sei. Depois André, depois Tiago, irmão de Judas Tadeu, e depois um outro cujo nome eu não sei, do outro lado. O lado do comprimento, que fica em frente a Pedro, está vazio, estando os apóstolos mais próximos em suas cadeiras do que foi pela Páscoa. As janelas estão trancadas e as portas também. A lamparina acesa somente em 2 bicos. Derramam uma luz fraca somente sobre a mesa. O resto do vasto salão está na penumbra. João, que tem atrás de si uma credência, está encarregado de servir aos companheiros de tudo o que desejam dos seus parcos alimentos, compostos de peixe, que já está sobre a mesa, pão, mel e uns queijinhos frescos. E é justamente quando ele se vira de novo para a mesa, a fim de passar ao irmão o queijo que ele pediu, que João vê o Senhor. Jesus apareceu de um modo muito curioso. O muro, atrás das costas dos comensais, uma peça única, exceto no canto da pequena porta, iluminou-se no centro, a uma altura de 1 metro do chão aproximadamente, com uma luz tênue e fosforescente, como a luz que emana de certos quadrinhos que se iluminam somente na escuridão da noite. A luz, alta quase 2 metros, tem a forma oval, como se fosse um nicho. Na luminosidade, como se avançasse de detrás de véus de névoa luminosa, Jesus emerge cada vez mais nitidamente. Não sei se consigo explicar bem. Fica parecendo que o corpo dele flui através da espessura da parede, mas ela não se abre. Fica sempre compacta, mas seu corpo passa facilmente. A luz parece ser a primeira emanação do seu corpo, o sinal de que ele se aproxima. O corpo de antes agora é formado por leves linhas de luz, do mesmo modo como eu vejo no céu o Pai e os santos anjos. É um corpo imaterial. Depois ele vai se materializando cada vez mais, tomando completamente, afinal, o aspecto de um corpo real, do seu divino corpo glorificado. Eu levei muito tempo para descrever, mas a coisa aconteceu em poucos segundos. Jesus está vestido de branco, como quando ressuscitou e apareceu à sua mãe. Está belíssimo, amoroso e sorridente. Está com os braços ao longo dos lados do corpo, um pouco afastados dele, com as mãos para o chão e com as palmas viradas para os apóstolos. As suas chagas das mãos parecem 2 estrelas de diamantes, das quais partem 2 raios vivíssimos. Não estou vendo seus pés, cobertos pelas vestes, nem o seu lado, mas do tecido de sua veste, que não é terrena, transparece luz nos lugares onde ela está cobrindo as divinas feridas. No princípio parece que Jesus seja um corpo de candor lunar. Depois, quando ele se concretiza, aparecendo fora do halo de luz, tem as cores naturais nos seus cabelos, nos olhos e na pele. Afinal, é Jesus. Jesus, homem-deus, mas que se tornou mais solene agora que ressuscitou. João o vê quando ele já está assim. Nenhum outro havia percebido a aparição. João se levanta de repente, deixando cair sobre a mesa o prato de queijos redondos e, apoiando as mãos na beira da mesa, inclina-se um pouco para ela, obliquamente, como se um ímã o atraísse, e deixa escapar um "ó" em voz baixa, mas muito intenso. Os outros, que haviam levantado os olhos de cima dos seus pratos, quando o prato de queijos caiu fazendo barulho, e pelo salto de João, ficaram olhando-o espantados, e, vendo a posição estática dele, acompanharam-no com os seus olhares, giram a cabeça ou sobre si mesmos, conforme o lugar em que estão em relação ao Mestre, e aí é que eles veem Jesus. Todos se põem de pé, comovidos e felizes,
e correm para ele, que, acentuando o sorriso, vai para perto deles, caminhando agora pelo chão como todos os mortais. Jesus, que antes olhava somente para João, e eu acho que este se tenha virado, atraído por aquele olhar que o acariciava, olha para todos e diz: a paz esteja convosco. Todos agora estão ao redor dele, uns de joelhos diante de seus pés, e entre esses estão Pedro e João. Aliás, João beija uma ponta da veste e a põe sobre o seu rosto como que para ser acariciado, enquanto os outros estão atrás, alguns inclinados em um ato de respeito. Pedro, querendo chegar perto mais depressa, deu um verdadeiro pulo por cima da cadeira, saltando sobre ela, sem esperar que Mateus, que saiu por primeiro, deixasse livre o lugar. É preciso lembrar que os bancos eram daqueles em que podiam sentar-se 2 pessoas de cada vez. O único que fica um pouco mais atrás, embaraçado, é Tomé. Ele ajoelhou-se perto da mesa, não ousa ir para a frente e parece até que queira se esconder atrás do canto da mesa. Jesus, estendendo suas mãos para que as beijem, pois os apóstolos as buscam com ansiedade santa e amorosa, corre o olhar por cima das cabeças inclinadas, como se estivesse procurando o 1/10, mas ele já o viu desde o primeiro momento, e só faz assim para dar tempo a Tomé, para criar coragem e aparecer. E vendo que o incrédulo está com vergonha por sua falta de fé e que ainda não tem coragem, chama-o. Tomé, vem cá. Tomé levanta a cabeça confuso, quase chorando, mas não ousa vir. Abaixa a cabeça novamente. Jesus faz alguns passos em sua direção e diz outra vez: Tomé, vem cá. A voz de Jesus está mais imperiosa do que na primeira vez. Tomé se levanta, relutante e confuso, e vai até Jesus. Eis aqui aquele que não crê se não vê, exclama Jesus, mas sua voz vem com um sorriso de perdão. Tomé o ouve, cria coragem de olhar para Jesus, ao ver que ele está sorrindo mesmo, e decide ir mais depressa. Vem cá, bem perto de mim. Olha, vem pôr o teu dedo aqui, se é que não te basta olhar. Põe-o nas feridas de teu mestre. Jesus estendeu as mãos e depois abriu suas vestes no peito, descobrindo a ferida do lado. Agora a luz não emana mais das feridas, não emana mais desde que ele, tendo saído daquele halo de luz lunar, põe-se a caminhar como um homem mortal, e as feridas aparecem em sua sangrenta realidade. São 2 furos irregulares, dos quais o esquerdo vai até o polegar, atravessam o pulso e a palma em sua base, e se vê um corte longo que, em sua parte superior, parece ter a forma de um acento circunflexo. É a ferida do lado. Tomé treme, olha, mas não toca. Move os lábios, mas não consegue falar claramente. Dá-me tua mão, Tomé, diz Jesus com muita doçura, e pega com sua mão direita a mão direita do apóstolo. Segura o indicador dela e o leva até o furo de sua mão esquerda, enfiando-o bem dentro dele, a fim de fazê-lo compreender que a palma da mão foi atravessada. Depois leva a mão dele ao lado, ou melhor, pega os 4 dedos pela base, no metacarpo, e leva-os até o rasgão do peito, enfiando-os também na ferida. Não se limita a apoiá-los na beirada, mas os segura lá dentro, olhando fixamente para Tomé. Com um olhar severo, mas benigno, Jesus vai dizendo: coloca aqui o teu dedo, põe os teus dedos e a mão no meu lado se quiseres, e não sejas mais incrédulo, mas fiel. Isso Jesus ia dizendo, à medida que ia fazendo o que eu disse antes. Tomé parece que a proximidade do coração divino, que ele quase toca, tenha lhe dado coragem. Consegue finalmente falar e pronunciar as palavras. Caindo de joelhos, com os braços levantados, num acesso de choro de arrependimento, diz: meu Senhor e meu Deus. E não consegue dizer mais nada. Jesus o perdoa, põe-lhe a mão direita sobre a cabeça e responde: Tomé, Tomé, agora crês porque viste, mas felizes aqueles que crerão em mim sem terem visto.
Que prêmio eu deverei dar a eles, se devo premiar a vós, cuja fé teve que ser socorrida pela força de ver? Depois Jesus coloca o braço sobre as costas de João, pegando as mãos de Pedro, e se aproxima da mesa. Senta-se em seu lugar. Agora estão dispostos como na noite de Páscoa. Porém, Jesus quer que Tomé se sente depois de João. Comei, meus amigos, diz Jesus, mas nenhum deles tem fome. A alegria o sacia, a alegria de contemplar. Então, Jesus pega os queijinhos que ficaram espalhados, ajunta-os em um prato, corta-os e os distribui. E ele dá o primeiro pedaço justamente a Tomé, pondo-o sobre um pedaço de pão e passando-o por detrás das costas de João. Derrama o vinho das ânforas para o cálice e o entrega aos seus amigos. Desta vez é Pedro o primeiro a ser servido. Em seguida faz que lhe entreguem uns favos de mel e os reparte, dando em primeiro lugar um pedaço a João, com um sorriso que é mais doce do que o mel dourado. E para encorajá-los, ele também come, mas só prova o mel. João, conforme o seu costume, apoia a cabeça sobre o ombro de Jesus, e Jesus o aperta contra o coração e fala, conservando-o assim: Não deveis perturbar-vos, amigos, quando eu apareço a vós. Sou sempre o vosso mestre, que partilhou convosco o alimento e o sono, e que vos elegeu porque vos amou. Ainda agora vos amo. Jesus frisa bem essas últimas palavras. Vós, continua ele, estivestes comigo nas provações. Estareis também comigo na glória. Não baixeis a cabeça. Na noite do domingo, quando apareci a vós pela primeira vez, depois de minha ressurreição, infundi em vós o Espírito Santo. Que sobre ti também, que não estavas presente, desça o Espírito. Não sabeis que a infusão do Espírito Santo é como um batismo de fogo, porque o Espírito é amor e o amor anula as culpas? O pecado que cometestes quando me abandonastes já vos foi perdoado. Ao dizer isso, Jesus beija a cabeça de João, que não o abandonou. João chora de alegria. Eu vos dei o poder de perdoar os pecados, mas não se pode dar aquilo que não se possui. Vós deveis estar certos de que este poder eu possuo perfeitamente e faço uso dele sobre vós, que deveis estar perfeitamente limpos, a fim de poderdes limpar os que vierem a vós, sujos pelo pecado. Como poderia alguém julgar e purificar se merecesse a condenação e fosse impuro? Como poderia alguém julgar um outro se estivesse com traves diante de seus olhos e com pesos infernais em seu coração? Como poderia ele dizer, eu te absolvo em nome de Deus, e se pelos pecados não tivesse Deus consigo? Amigos, pensai sobre a vossa dignidade como sacerdotes. Antes eu estava entre os homens para julgar e perdoar. Agora eu vou para o Pai, retorno para o meu reino. Não me foi tirada a faculdade de julgar. Ao contrário, ela está toda em minhas mãos, pois o Pai me deferiu. Mas é um tremendo julgamento, pois ele acontecerá quando não houver mais possibilidade de fazer-se perdoar com anos de expiação sobre a terra. Cada criatura virá a mim com o seu espírito, quando deixar a carne, pela morte material, como uns despojos inúteis. E eu a julgarei por uma primeira vez. Depois a humanidade voltará com sua veste de carne, recebida de novo por uma ordem do céu, a fim de ser separada em duas partes. Os cordeiros ficarão com o pastor e os bodes com o seu torturador. Mas quantos seriam os homens que estariam com o seu pastor se depois do banho do batismo eles não mais tivessem tido quem os perdoasse em meu nome? É para isso que eu crio os sacerdotes, para salvarem os que foram salvos por meu sangue. O meu sangue salva, mas os homens continuam a cair de novo na morte, a cair de novo na morte. É preciso que quem tem poder para isso os lave continuamente nele, 70 vezes 7, para que eles não fiquem presos pela morte. Vós e os vossos sucessores fareis isso. Por isso eu vos absolvo de todos os vossos pecados.
porque vós tendes a necessidade de ver, e a culpa vos torna cegos, tirando dos espíritos a luz, que é Deus. Porque tendes necessidade de compreender, e a culpa impede, porque tira do espírito a inteligência. Porque vós tendes o ministério de purificar, e a culpa emporcalha, porque tira do espírito a pureza, que é Deus. Grande ministério é o vosso de julgar e absolver em meu nome. Quando consagrardes para vós o pão e o vinho, e deles fizerdes o meu corpo e o meu sangue, fareis uma coisa grandiosa, sobrenaturalmente grande e sublime. Para realizá-la dignamente, deveis estar puros, porque ireis tocar naquele que é o puro, e vos nutrireis da carne de um Deus. Puros no coração, na mente, nos membros e na língua devereis estar, porque deveis amar com o coração a Eucaristia, e não deverão estar misturados com esse amor celeste os amores profanos, pois seriam sacrilégios. Puros de mente, porque devereis crer e compreender esse mistério de amor, já que a impureza de pensamentos mata a fé e a inteligência. Fica em vós a ciência do mundo, mas morre em vós a sabedoria de Deus. Puros nos membros devereis estar, porque no vosso seio descerá o Verbo, assim como desceu no seio de Maria por obra do amor. Tendes o exemplo vivo de como deve ser um seio que acolhe o Verbo que se fez carne. O exemplo é a mulher sem pecado original e sem culpa individual que me trouxe. Observai como é puro o cume do Monte Hermon, quando ele está ainda enfaixado pelo véu da neve invernal. Olhado do Monte das Oliveiras, ele parece um acúmulo de lírios despetalados ou de espuma do mar, que se eleva como uma oferta ao encontro do outro candor, o das nuvens trazidas pelo vento de abril aos campos azuis do céu. Observai um lírio que agora abre a boca de sua corola para um sorriso perfumado. No entanto, tanto uma pureza como a outra são menos vivas do que a do seio materno que me trouxe. A poeira transportada pelos ventos caiu sobre as neves do monte e sobre a seda da flor. O olho humano não a percebe, por ser ela tão fina como é, mas ela existe, lá está, e mancha o candor. Outra coisa, olhai a pérola mais pura que tenha sido tirada do mar, arrancada de sua concha nativa para ir adornar o cetro de um rei. Ela é perfeita em sua iridescência, compacta, que desconhece o contato profanador de qualquer carne, tendo se formado na cavidade de madrepérola da ostra, isolada na safira fluídica das profundidades marinhas. Contudo, ela é menos pura do que o seio que me trouxe. No centro dela está o grãozinho de areia, um corpúsculo muito miúdo, mas sempre uma coisa da terra. Mas naquela que é a pérola do mar, não existe grãozinho de pecado, nem de concupiscência. Pérola nascida no oceano da Trindade, para levar à terra a segunda pessoa, ela é compacta ao redor do seu centro, que não é uma semente de concupiscência terrena, mas uma centelha do amor eterno. É uma centelha que, encontrando correspondência nela, gerou os turbilhões da divina estrela, que agora chama e atrai os filhos de Deus. Eu, o Cristo, a estrela da manhã. Esta pureza inviolada é a que eu vos dou para servir de exemplo. Mas quando depois, como lavradores ao lado de uma tonel, vós mergulhais as mãos no mar do meu sangue, e dali extraís com o que purificar as estolas corruptas dos miseráveis que pecam, sede não só puros, mas perfeitos, para não vos manchardes com um pecado ainda maior, aliás, com mais pecados, espalhando e tocando de modo sacrílego o sangue de um Deus, ou faltando com a caridade e a justiça, negando-o ou dando-o com um rigor que não é de Cristo, que foi bom para com os maus, a fim de atraí-los ao seu coração, e 3 vezes bom para com os fracos, a fim de confortá-los com a confiança, usando esse rigor indignamente por 3 vezes,
porque indo contra a minha vontade, a minha doutrina e a justiça. Como é que podem ser rigorosos para com as ovelhas, se eles são ídolos de si mesmos? Ó meus diletos, meus amigos, que eu mando pelos caminhos do mundo, a fim de continuarem a obra que eu iniciei e que prosseguirá até que chegue o tempo. Lembrai-vos destas minhas palavras. Eu vou-las digo, a fim de que a digais a aqueles que vós consagrareis para o ministério ao qual eu vos consagrei. Eu estou vendo, eu olho através dos séculos. O tempo e as multidões numerosas dos homens que irão existir estarão todos diante de mim. Eu estou vendo as matanças e guerras, as pazes mentirosas e as horrendas carnificinas, o ódio e o latrocínio, a sensualidade e o orgulho. De vez em quando, um oásis verde, um período de retorno à cruz, como um obelisco que parece uma onda pura por entre as áridas areias do deserto. A minha cruz será levantada com amor, depois que o veneno do mal tiver tornado doentes de raiva os homens, e ao redor dela, plantadas à beira das águas saudáveis, florescerão as palmeiras de um período de paz e de bem no mundo. Os espíritos, como veados e gazelas, como andorinhas e pombas, irão para aquele refúgio repousante, fresco e nutritivo, para se curarem de suas dores e novamente ficarem esperando. E isso fará que as árvores entrelacem abundantemente os seus ramos, formando uma espécie de cúpula para os protegerem das tempestades e das canículas, e fará que fiquem longe as serpentes e as feras, por medo do sinal que põe o mal em fuga, e assim será, enquanto os homens o quiserem. Eu vejo homens e homens, mulheres, idosos, crianças, guerreiros, estudiosos, doutores, agricultores. Todos vêm e passam com o seu fardo de esperança e de sofrimento. E vejo que muitos vacilam, porque a dor é demais, e a esperança é a primeira a desaparecer, no meio dessa carga pesada demais, e se despedaçou por terra. E vejo muitos que caem à beira do caminho, porque outros mais fortes os empurram, mais fortes ou mais afortunados no seu peso que é leve. E vejo muitos que, sentindo-se abandonados por quem passa, até pisoteados, sentindo que estão morrendo, chegam a odiar e a maldizer. Pobres filhos, entre todos esses perseguidos pela vida, que passam ou que caem, o meu amor tem intencionalmente espalhado os samaritanos piedosos, os médicos bons, as luzes da noite, as vozes no silêncio, a fim de que os fracos que caem encontrem uma ajuda, tornem a ver a luz, tornem a ouvir a voz que lhes diz: espera, tu não estás sozinho, acima de ti está Deus, contigo está Jesus. Eu coloquei intencionalmente essas caridades operantes para que os meus pobres filhos não morram em seu espírito, perdendo a morada paterna, mas continuem a crer em mim caridade, vendo nos meus ministros o reflexo de mim. Mas, ó dor que me fazes sangrar a ferida do coração, como quando foi ela aberta no Gólgota. Mas o que estão vendo os meus olhos divinos? Será que não há sacerdotes em meio à multidão infinita que passa? Será por isso que o meu coração sangra? Estão vazios os seminários? O meu divino convite, portanto, não ecoa mais nos corações? Ou o coração do homem não é mais capaz de ouvi-lo? Não. Durante os séculos haverá seminários, e neles haverá levitas. Deles sairão sacerdotes, porque na hora da adolescência o meu convite terá ressoado com voz celeste em muitos corações, e eles a terão seguido. Mas outras vozes terão vindo depois, com a juventude e com a maturidade, e a minha voz terá sido abafada nesses corações. A minha voz que fala ao longo dos séculos aos seus ministros, para que eles sejam sempre aquilo que agora vós sois, os apóstolos na escola de Cristo. A veste permaneceu, mas o sacerdote morreu. Durante os séculos, para muitos acontecerá assim.
Sombras inúteis e escuras não serão uma alavanca que levanta, uma corda que puxa, uma fonte que tira a sede, um grão que mata a fome, um coração que é uma almofada, uma luz nas trevas, uma voz que repete aquilo que o Mestre lhes disse. Mas para a pobre humanidade será um peso de escândalo, um peso de morte, um parasita, uma putrefação. Horror! Os maiores Judas do futuro, eu os terei ainda e sempre entre os meus sacerdotes. Amigos, eu estou na glória e, no entanto, eu choro. Tenho piedade dessa multidão infinita, rebanhos sem pastor ou com pastores raros demais. Uma piedade infinita. Pois bem, eu juro pela minha divindade que darei a eles o pão, a água, a luz, a voz que os eleitos para essas obras não querem dar. Repetirei ao longo dos séculos o milagre dos pães e dos peixes. Com poucos e míseros peixinhos e com escassos pedaços de pão, almas humildes e leigas, eu darei de comer a muitos e ficarão saciados, e ainda sobrará para o futuro, porque tenho compaixão desse povo e não quero que pereça. Benditos aqueles que merecem ser tais. Não são benditos porque são tais, mas porque o terão merecido com seu amor e sacrifício. E benditos aqueles sacerdotes que souberam permanecer apóstolos. Pão, água, luz, voz, repouso e remédio para os meus pobres filhos. Eles resplandecerão no céu com uma luz especial. Eu vou-lo juro, eu que sou a verdade. Levantemo-nos, meus amigos, e vinde comigo, para que eu vos ensine ainda a rezar. A oração é o que alimenta as forças do apóstolo, porque ela o funde com Deus. E neste ponto, Jesus se levanta e se encaminha para a escada. Mas quando chega ao pé da escadinha, ele se vira e olha para mim. Ó Pai, ele me olha, pensa em mim, está procurando a sua pequena voz, e a alegria de estar com seus amigos não o faz esquecer-se de mim. Ele me olha por cima das cabeças dos discípulos e me sorri. Levanta a mão para abençoar-me e diz: a paz esteja contigo. E a visão termina. Nossa, que bênção! Mesmo ela, Maria Valtorta, Jesus tendo levado Maria Valtorta lá para testemunhar, para que ela pudesse escrever, Jesus olha para ela e a abençoa. Oh Jesus, obrigada, Senhor, muito obrigada por fazer chegar até nós tamanha bênção. Muito obrigada. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.